Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos co-criadores. Eu peguei vários autores diferentes para poder pensar e refletir sobre essa questão. O quanto os nossos pensamentos co-criam, criam a nossa existência. O quanto eles são importantes para diversos âmbitos da nossa vida. O quanto eles conduzem a nossa vida. É sobre tudo isso que nós vamos refletir um pouquinho hoje. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos anjos guardiões, pedindo aos nossos mentores, aqueles espíritos que conduzem esse momento, para nos conduzir, para nos guiar, para abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser revertido de maneira positiva para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, que possa servir para que a gente compreenda determinados pontos e para que a gente possa modificar aqueles comportamentos que precisam ser modificados, para que a gente possa lapidar aqueles comportamentos que já estão bacanas e que podem ficar ainda mais bacanas, para que a gente possa, então, fazer a nossa reforma íntima um pouquinho de cada vez, 1% a cada dia, para chegar a uma porcentagem interessante no final da nossa existência terrena. Estamos aqui de passagem, uma passagem importante para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, para que a gente se transforme a cada passo numa pessoa melhor. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento, para que eu possa levar, então, essa mensagem a todos aqueles que vão me ouvir agora, presencialmente, e que vão me ouvir depois, que a live fica gravada. Gratidão, muita gratidão. Assim é, que assim seja. Então, vamos trabalhar hoje os pensamentos co-criadores. De que maneira os nossos pensamentos, né, atuam sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, de que maneira eles são definitivos e decisivos aí no nosso processo. Vamos começar com um pensamento de Buda. Nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos como teus próprios pensamentos. Quando a gente se posiciona num pensamento pessimista, num pensamento em que nada vai dar certo, eu não sou bom, eu não sou legal para isso, eu sou gordo demais, aí você olha no espelho e você se vê o triplo de gordura que você é, ou eu sou magro demais, aí você se vê aquele palitinho, e às vezes você nem está naquela posição de palitinho, você está num corpo bacana, eu não posso ter dinheiro, aí você bloqueia o dinheiro para entrar na sua vida, o dinheiro é energia, né? Assim como tudo que está em torno de nós é energia. A gente vê as coisas materialmente, mas tudo é formado por energia. No caso do planeta Terra, por uma energia mais densa, para poder materializar tudo isso. Mas tudo vem do fluido cósmico universal. Tudo parte desse fluido cósmico deixado aqui, né, no universo por Deus, para que tudo pudesse se constituir como é. E tudo pudesse ser criado ou co-criado a cada momento, se modificando. O livro Evolução em Dois Mundos, enviado por André Luiz para Chico Xavier, ele mostra isso claramente. Desde os primórdios da existência, desde a formação da Terra, ele vai explicando tudo como aconteceu, tudo como esse fluido cósmico foi manipulado para que tudo acontecesse. Então, tudo que está ao nosso redor é energia. Apesar de parecer matéria bruta, vai se transformar em energia, porque vai se decompor e vai voltar para o fluido cósmico em algum momento. Então, eu estava dizendo que o dinheiro é energia. E a energia que você põe no dinheiro é aquela que ele vai ser. Então, se a gente põe uma energia de que o dinheiro é uma coisa suja, de que dinheiro é uma coisa que vai fazer com que ao invés de me elevar, vai ser uma pessoa pior, porque todo mundo que tem dinheiro é ruim. Se a gente põe essa energia no dinheiro, é essa energia que ele vai trazer para a gente. É assim que ele vai se manifestar na nossa existência. Mas se a gente percebe que dinheiro é uma energia de amor, né? Porque com o dinheiro eu posso transformar a minha própria existência e a existência de várias pessoas que estão ao meu redor. Se o Chico Xavier tivesse esse preconceito contra o dinheiro, ele não teria angariado tanto dinheiro com os livros que ele vendeu
para fazer esse dinheiro se reverter em tanto bem. Porque se ele não tivesse dinheiro, ele não era possível ele fazer todo o bem que ele fez. Era um dinheiro santo. Por quê? Porque ele colocava a energia de santidade nesse dinheiro. Assim também o Divaldo, né? Com todas as crianças que ele beneficiou até aqui e que ele continua beneficiando. Se não fosse o dinheiro dos livros que ele psicografou, também não teria condições de ele fazer tanta coisa boa. Então, o dinheiro é a energia que a gente põe nele. Se a gente põe uma energia salutar, ele se transforma em algo salutar. Mas se a gente coloca uma energia de pessimismo, de coisa suja, ele vai se transformar nisso para a nossa existência. E assim é com tudo. Assim é com tudo. A energia que a gente põe em tudo ao nosso redor é uma energia que vai reverberar para nós mesmos. E às vezes, para a pessoa que está do nosso lado, vai reverberar de outra maneira, porque ela vai colocar outra energia naquilo que a gente está colocando uma energia ruim. Então, nesse sentido que o Buda fala, que nem os seus piores inimigos podem te causar tantos danos quanto os teus próprios pensamentos. Se você tem um pensamento negativo, se você tem um pensamento pessimista, se você acha que nada vai dar certo para você, que a sua vida acabou, você vai realmente transfigurar a sua vida nisso aí, nesse nada. Ela vai ser esse nada absoluto. Agora, se você coloca uma energia de esperança, uma energia de agradecer, mesmo antes de ter, mas é agradecer do fundo do coração. Eu agradeço pela minha saúde, por eu já estar curada. Se eu tiver algum problema físico, eu agradeço por eu já estar curada, mesmo que isso ainda não tenha chegado para mim. Se eu falo isso com fé, se eu falo isso com verdade dentro de mim, essa cura vai surgir para a minha existência. Então, a gente precisa trabalhar o nosso pensamento, porque senão, realmente, como o Buda falou, ele pode ser o meu maior inimigo, mas ele também pode ser o meu maior amigo. Né? Isso vai depender da escolha que eu faço com o tipo de pensamento que eu estou tendo no meu dia a dia. Num dos textos do Deepak Chopra, que é um autor que eu gosto muito, ele é um médico indiano e que trabalha muito essa questão, esse lado, né, espiritual junto à medicina. Ele diz assim: Shakespeare não estava sendo metafórico quando disse: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E aí ele já vai para o outro lado. Enquanto o Buda dizia que o nosso pensamento pode ser o nosso maior inimigo quando esse pensamento é negativo, o Shakespeare dizia que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Então, quando sonhamos, quando acreditamos, quando buscamos, quando temos um propósito e a gente coloca ali energia naquele propósito, energia positiva, esse propósito vai se transformar em energia salutar e nós vamos viver bem e felizes. Jesus disse para a gente: sede felizes, sede perfeitos. Jesus não quer que a gente seja triste. Jesus quer que a gente seja resplandecente em luz. Ele falou: você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, a gente tem que ser feito da mesma matéria dos sonhos, a gente tem que ser feliz. A gente tem que expandir felicidade. A energia da felicidade atrai o quê? Mais felicidade, mais amor, mais benevolência. A energia da felicidade é que faz com que a gente viva inteiramente bem e no caminho mais assertivo possível dentro dessa existência terrena em que nós estamos. Em Missionários da Luz, André Luiz nos alerta através de Chico Xavier. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. As ações produzem os efeitos. Os sentimentos geram as criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Antes de uma doença instalar no nosso corpo, antes disso acontecer, a gente vai ter, primeiro, sentido alguma coisa, a gente vai ter experienciado alguma coisa, a gente vai ter um pensamento negativo que vai ser tóxico para o nosso corpo, para o nosso organismo. E, a partir disso, essa doença vai começar a se instalar no nosso perispírito para depois vir para o nosso espírito, para o nosso corpo físico, né? Então, por quê? Porque a gente está ali naquele pensamento tóxico, naquele pensamento negativo, naquele pensamento de baixa vibração.
Isso pode ser comprovado quando a gente lê a obra Nosso Lar e quando André Luiz descobre o porquê de ele ter ficado doente e o porquê dele ter sido acusado de ser suicida. Porque quando nós realmente incentivamos dentro de nós pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, sentimentos negativos de orgulho, de raiva, de rancor, de ódio, a gente está expandindo para o nosso perispírito, para os nossos centros de força, essa energia tóxica. E ela vai causar problemas no nosso perispírito, então, nos nossos centros de força, que vai reverberar para o nosso corpo físico em forma de doença. Né? Então, isso é gerado também pelo pensamento ali, sempre, como a gente fala na gíria, batendo na mesma tecla. Né? Aquele pensamento negativo que fica batendo na mesma tecla e não consegue sair daquele looping temporal em que a gente ficou preso por algum motivo na nossa existência. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Quando a gente tem algum tipo de sentimento, esse sentimento é energia também. Tudo é energia. Tudo vem do fluido cósmico universal. E muita coisa vem do fluido cósmico do planeta que a gente está reencarnado. Mas tudo é energia. Isso que é importante. Então, esse sentimento que aflora em nós, ele vai ser reverberado em torno de nós para todas as pessoas, coisas que estão ao nosso redor. As coisas também são energia, também são feitas de energia. Tudo, absolutamente tudo é energia. E então, quando a gente tem esse pensamento negativo, quando a gente inflama esse pensamento negativo, quando a gente detona isso dentro da gente, a gente fica reafirmando aquilo dentro de nós, a gente reverbera para tudo que está ao nosso redor. E a gente contamina tudo que está ao nosso redor com esse sentimento negativo, de cólera, né? A desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Existem vários germes, como existem as bactérias, os vírus, né? No mundo material, existe também esse tipo de coisa no mundo espiritual. Isso é colocado em vários livros de André Luiz, no próprio Missionários da Luz, no Evolução em Dois Mundos, no livro do Robson Pinheiro, vários livros do Robson Pinheiro falam sobre isso. Então, esses germes, né, psíquicos, eles vão se instalando ali naquele lugar em que a gente gerou aquele pensamento tóxico de ódio, de cólera, de orgulho, de raiva, de inveja, e vão se instalando ali e vão reforçando esse sentimento num dos centros de força, nos lugares, nos plexos do nosso corpo, certo? Então, é muito importante a gente pensar de maneira positiva. É muito importante a gente seguir aquilo que Jesus falou para a gente: orai e vigiai. Mas o vigiar não é para fora, o vigiar é para dentro. É vigiar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, aquilo que nós estamos reverberando para o mundo. Primeiro a gente reverbera para nós mesmos, intoxicando o nosso corpo todinho. Depois a gente reverbera para aqueles que estão ao nosso redor. Então é muito importante a gente pensar em tudo isso, e trabalhar os nossos pensamentos de modo que eles sejam mais assertivos, que eles sejam mais positivos. Veio um pensamento desequilibrado? Deixa ele passar. A gente não precisa se culpar, se acusar por nada disso. Só deixa ele passar. E aí você transforma num pensamento positivo. Isso é um exercício que a gente pode fazer diariamente. Né? Porque o pensamento negativo ele vem toda hora, né? Acontece uma coisinha, acontece outra coisinha, vem aquele pensamento negativo. Deixa ele passar. Transforma num pensamento positivo, transforma aquilo em luz, né? Transforma em perdão, transforma em benevolência, transforma em compaixão, entendendo que tudo é processo e tudo é aprendizado. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. É exatamente o que a gente estava falando, né? Então você fica com raiva de uma situação, uma pessoa. Ficou preso naquela situação, naquela pessoa, naquele momento histórico do seu passado. E aquilo vai ficando tóxico para o seu corpo e vai se transformar, então, em uma enfermidade para o seu corpo físico.
Aí o Deepak Chopra, eu peguei uns trechinhos de um texto muito interessante dele. Ele diz assim: somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha só que interessante. Nós somos capazes de mudar a nossa biologia. Ele é médico, então ele sabe do que ele está falando, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então, quanto mais a gente fala, nossa, eu estou envelhecendo, nossa, eu estou enchendo de ruga, nossas células estão ali bisbilhotando os nossos pensamentos e estão transformando aquilo em realidade em nós. Quanto mais a gente se olha no espelho e fala, nossa, mas hoje eu estou tão bonita, hoje eu estou vibrante, nossa, as rugas diminuíram, estão diminuindo a cada dia, eu estou conseguindo rejuvenescer a cada instante. As nossas células vão ouvir aquela mensagem e a gente vai ter um rejuvenescimento. Né? Isso é o que Deepak Chopra diz para a gente. E ele continua: você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Você quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente planta, em primeiro lugar, através do pensamento. Porque é ele que vai fazer com que as nossas ações sejam determinadas. É o pensamento que vai direcionar as nossas ações. Então, precisamos orar e vigiar, como Jesus nos pediu. Lá no livro Legião, Robson Pinheiro diz assim para a gente: o estado de plasticidade da matéria fluídica ou da matéria astral reflete com extrema precisão o teor vibratório dos pensamentos emitidos em ambas as dimensões, como resultado da ação da mente. Tá vendo? O pensamento vai gerar ação, né? E esse pensamento vai ser captado nas duas esferas, em ambas as dimensões. Na dimensão física, que é a que a gente está vendo, que a gente está em contato aqui, que a gente pode ter essa percepção mais clara, e na dimensão espiritual, que apesar de muitas vezes a gente não ter essa visão tão ampliada, está aí também. A gente vive nas duas dimensões o tempo inteirinho. Né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. E o Espírito da Verdade responde: 99% do tempo. Portanto, nós vivemos também na dimensão espiritual o tempo inteiro. A gente está sempre aí nessa balancinha entre uma dimensão e outra dimensão. E o nosso teor vibratório ele vai ser emitido para as duas dimensões. Então, se nós estamos com pensamentos equilibrados, pensamentos de luz, pensamentos no amor, pensamentos de oração, nós vamos estar compactuando com espíritos que são mais elevados. Se a gente está na energia de raiva, de ódio, de vingança, de ciúmes, a gente vai estar baixando o nosso padrão vibratório e compactuando com irmãozinhos que são desequilibrados e que vão entrar no nosso sistema com a nossa permissão. Ninguém entra no nosso sistema sem a nossa permissão, porque nós temos o livre-arbítrio, e vão reforçar aquele sentimento em nós. Então, nós somos responsáveis por absolutamente tudo o que acontece. E é nisso que consistem as escolhas. A minha escolha de um pensamento equilibrado ou de um pensamento desequilibrado. Ah, mas aconteceu um monte de coisa comigo hoje, como que eu vou me equilibrar? Aí é a nossa escolha, né? É nesse momento que a gente faz a escolha. É nesse momento que a gente está em conexão, que a gente tem aquela fé inabalável ou não. Né? É nesse momento que a gente vai, então, reverberar para o universo a nossa escolha. É nesse momento que a gente vai estar fazendo ali o nosso plantio. E aí a gente vai ter a nossa colheita. É nesse momento. Se tudo está desequilibrado ao nosso redor, nós podemos escolher nos desequilibrar junto ou nos mantermos equilibrados. Mas isso é muito difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Só que é exercício diário. Se hoje eu não conseguir me equilibrar, eu entrei, né, na confusão mental de todo mundo ali, me desequilibrei junto, tudo bem. Pelo menos eu percebi que eu poderia ter feito uma escolha diferente. Amanhã, se isso acontecer novamente, daqui a 10 dias, daqui a um mês, eu vou estar mais preparado para estar consciente e não me desequilibrar. Então, é passo a passo.
sem cobrança, sem julgamento, sem se achar melhor ou pior do que ninguém. É passo a passo. A consciência vai aflorando a partir do momento que a gente para observar tudo que está ao nosso redor. É a partir da observação que a gente vai ganhando, então, compreensão, e aí a gente vai tomando consciência para, ao invés de reagir às situações, a gente ter condição de agir. Mas é no passo a passo, é devagarzinho. Para uns é um pouquinho mais rápido, para outros é um pouquinho mais devagar, cada um tem seu tempo, e isso também é normal. Quando pensamos, as vibrações dos pensamentos atuam sobre as energias condensadas ou dispersando, dando-lhes forma, cor, brilho, que corresponde à natureza dos seus pensamentos. Então, assim, quando a gente pensa, vão reverberar em torno de nós cores diferenciadas, de acordo com a cor do nosso pensamento. Então, se a gente está com um pensamento equilibrado, vão ser cores harmônicas, cores que iluminam, cores que atraem coisas positivas para a nossa existência. Se a gente está com pensamentos desequilibrados, vão ser cores mais nefastas, né? Que vão dar névoas em torno da gente, que vão fazer a gente ficar mais cinza, né? As vibrações dos nossos pensamentos, as energias dos nossos pensamentos, elas vão dispersar essas formas, essas luzes, esse brilho em torno de nós. E as pessoas percebem, viu? Não precisa ser vidente para ver isso. É a vibração que você traz consigo mesmo, e você penetra nos lugares com ela, vai fazer com que as pessoas se aproximem de você ou se afastem de você. Essas vibrações é que vão aproximar ou afastar pessoas. Vão aproximar pessoas que têm o mesmo tom vibratório que você. E isso é muito interessante. Isso vai acontecer tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Tá? Então, assim, nós vamos aproximar ou afastar pessoas nas duas dimensões de acordo com essa vibração que a gente emana através dos nossos pensamentos. Foi feita uma experiência, por um cientista japonês, eu não sei se é japonês ou se é chinês, com a água. E ele pegou alguns potes e escreveu mensagens positivas nesses potes que estavam com água. E em outros ele escreveu mensagens negativas. Deixou lá por um tempo, as pessoas passavam, liam aquelas mensagens, emanando, para a água aquelas mensagens que estavam ali escritas. Então, por exemplo, o pote de água que estava com a mensagem amor, os cristais da água ficaram desse jeito aqui. O pote de água que estava com a mensagem obrigado, os cristais da água ficaram com esse formato. Apoio, com esse formato. Agora, olha só, os cristais da água em que tinha a palavra ódio, palavras de insulto, palavras de maldição. Então, essas são fotos que foram feitas dos cristais da água, que foram submetidos a cada sentimento correspondente àquela palavra que estava no vidro em que a água estava. No lado aqui, a gente tem um cristal da água antes da prece e depois de uma prece. A água com o nome Hitler e a água do rio cristalino de Caiodo, a água do rio poluído e a palavra amor reverberando na água. Então, reparem, se a água ela muda os seus cristais de acordo com a força do pensamento que a gente emite para ela, nós também nos modificamos. Vamos lembrar que nosso corpo é feito mais de água do que de carne, né? Nós temos muita água no nosso corpo. Então, todos esses cristais estão se transformando dentro de nós quando nós emitimos pensamentos equilibrados e desequilibrados para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. E para o mundo, porque o planeta Terra é feito mais de água do que de terra, efetivamente. Vamos parar para pensar nisso. O que nós estamos reverberando? Quais tipos de pensamentos nós estamos cocriando? Quais as criações que a gente está emanando com os nossos pensamentos? Ainda no livro Legião, Robson Pinheiro continua. Se um pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar nada,
ou se cria, a forma se esvai por falta de alimentação energética. Mas se o pensamento é repetitivo, uma forma de pensamento é alimentada, ficando cada vez mais forte. Se for positivo, sadio, elevado, só se alimentará de pensamentos da mesma vibração positiva do seu Criador. Então, se a gente tem esses pensamentos positivos, sadios, elevados, repetitivamente na nossa mente, nós vamos nos alimentar de Deus, do nosso Criador. E vamos ser como eles, co-criadores de positividade, saúde, de elevação. Ao mesmo tempo que alimentará os fluidos agregados por sintonia de outras mentes e formas de pensamentos do mesmo teor. Então, a gente está cocriando pensamentos de amor. A gente está reverberando em torno de nós luzes salutares, luzes brilhantes, luzes que atraem outros elementos, outras mentes que estejam pensando da mesma forma que a gente. Nós estamos cocriando para nós muita coisa boa, muita coisa positiva. Nós somos criadores. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que é Deus? Deus é criador. Então nós somos o quê? Criadores também. Cocriamos a nossa vida, cocriamos a nossa experiência, cocriamos o nosso corpo. Tudo é criação nossa. No entanto, se for uma forma de pensamento negativa, densa, doentia, formas parasitas, também se alimentará dos pensamentos do seu Criador e por sintonias agregadas de outras mentes doentias. Então, se nós tivermos esses pensamentos negativos, densos, nós estamos criando em nós, somos imagem e semelhança de Deus, portanto, criadores. Estamos criando todas essas forças parasitas e negativas. E estamos atraindo para perto de nós pessoas encarnadas e desencarnadas com as mesmas mentes doentias. Quem faz o nosso céu e o nosso inferno? Somos nós mesmos. E nós fazemos isso em todos os instantes da nossa vida, aqui encarnados e também desencarnados. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno através dos nossos pensamentos que cocriam a nossa existência. Possíveis consequências? Quando nos enfraquecemos, moral ou psicologicamente, corpúsculos atraídos pelos nossos sentimentos negativos aderem aos chakras, gerando falta de energia adequada e tentando penetrar no sistema orgânico. Então, são aquelas larvas, né? São aqueles seres que eu falei para vocês que são como se fossem os vírus, as bactérias e as larvas materiais. Também existe esse tipo de condensação espiritual, que vão, então, se apropriando com a nossa permissão. Nada acontece em nós sem a nossa permissão. Por conta dos nossos pensamentos desequilibrados, vão se apropriando do nosso sistema. E os centros vitais, que são os comumente chamados de chakras, eles são localizados aí, né, no nosso, desde o chakra básico, na base da nossa coluna, passando aqui pelo chakra genésico, do plexo solar, que está no estômago, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, que fica aqui na garganta, o chakra do terceiro olho e o coronário, que fica apontado para o cosmos, para o céu e para o universo. Eles precisam estar alinhados e equilibrados. Quando a gente se desequilibra, quando a gente tem pensamentos desequilibrados, quando a gente atrai essas larvas para o nosso sistema, elas vão penetrando, porque os nossos chakras estão desequilibrados e estão comprometidos por eles, e vão para o perispírito e reverberam aquela doença para o corpo físico, porque o nosso corpo físico é cópia do nosso perispírito. Os centros vitais são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, localizados no corpo espiritual, trabalham em ligação com os plexos do corpo físico. Os plexos são situados no corpo físico, são grupamentos de músculos nervosos e vasos sanguíneos do organismo humano. O ser integral, ele tem, segundo André Luiz, 5 corpos, né? 2 físicos, que são o corpo físico e o duplo etérico.
E os corpos que a gente, quando desencarna, a gente vai com eles, que é o perispírito, que ali está sendo chamado de corpo espiritual, o corpo mental, que liga o perispírito ao nosso espírito. Então, segundo André Luiz, essa é a divisão dos nossos corpos. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, o influxo do poder diretriz da mente estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado, certo? Então, o pensamento está ali. Se ele está desequilibrado, ele vai desequilibrando os chakras. Se ele está equilibrado, ele vai equilibrando os nossos centros de força. Isso está lá no céu e a terra, que também, entre o céu e a terra, que foi enviado por André Luiz para Chico Xavier. De que maneira os centros influenciam em nossa vida? Os centros vitais. Aí no livro Energia dos Chakras, Alírio de Cerqueira Filho diz assim: as energias dos chakras ou centros de força que trazem no perispírito são fundamentais para o nosso equilíbrio físico e mental. Dependendo da forma como nos movimentamos frente à vida, essas energias estão inibidas, congestionadas ou equilibradas. Os chakras controlam o fluxo de energia vital que circula nos diferentes órgãos do corpo. Quando estão funcionando de forma adequada, fortalecem e equilibram um determinado sistema fisiológico. Seu funcionamento anormal produz alterações no sistema correspondente do corpo físico. Então, tudo isso é gerado pelos pensamentos, equilibrados ou desequilibrados. Estamos co-criando para o nosso corpo, para o nosso sistema, doenças ou saúde, equilíbrio ou desequilíbrio. Aqui eu fiz um gráficozinho para mostrar como que é o fluxo do pensamento, né, que vem lá do nosso espírito, passa para o nosso corpo mental, depois ele vai passar através do chakra coronário para o nosso perispírito e vai ser transmitido pelo chakra frontal, que fica aqui, que é o chakra chamado também de chakra do terceiro olho. Desse chakra do terceiro olho, ele vai ser enviado então para o cérebro. E aí é que a gente vai receber as influências positivas ou negativas de acordo com o nosso pensamento. Como que está o nosso pensamento? Vibrando no amor? Vibrando na luz? Então, a gente vai ter influências positivas. Nosso pensamento está vibrando no ódio, na raiva? Vai ter influências negativas. Então, ali aquelas influências vão confundir ou vão reafirmar o pensamento que veio lá do nosso espírito, passando por todos os nossos corpos até chegar ao nosso cérebro material. E daí do cérebro vai passar por todas as células, e segundo André Luiz, o pensamento fica gravado em todas as nossas células, mesmo que a gente tenha pensado uma vez só. O Robson Pinheiro diz que ele não tem uma influência direta nas nossas ações se a gente pensou uma vez só, mas ele, segundo André Luiz, fica gravado lá. Mas quando ele é repetitivo, esse pensamento, ele vai reverberar por essas células e vai fazer com que elas se modifiquem. A gente, como disse Deepak Chopra, a gente tem a capacidade de modificar a nossa biologia através do nosso pensamento. É por causa de toda essa estrutura aqui. De onde vêm os pensamentos? Do nosso corpo mental. Por ser originado pelas crenças negativas que assumimos, que não pensam, que são pensamentos automáticos ou por obsessões. O que são os pensamentos? Cocriações de nós mesmos. Podem ser inconscientes, pensamentos automáticos, gerados por crenças limitantes ou frutos de obsessão, ou conscientes, fruto da observação, da reflexão sobre as coisas. Então, assim, quando o pensamento é automático, ele se sobrepõe um ao outro, né? É como se a gente tivesse vários pensamentos na nossa cabeça. Isso demonstra que a gente está num processo obsessivo. É porque a gente não tem capacidade de pensar duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente está pensando, é porque é o nosso pensamento e um pensamento sobreposto ao nosso, ou seja, de um obsessor, fruto de uma obsessão, ou de uma crença limitante que está te prendendo ali, que abre portas para essa obsessão. Quando o pensamento é consciente, então veio o pensamento, você deixou ele passar, você transformou ele numa coisa positiva. Você só observou aquilo que estava passando.
Você tomou consciência daquilo, deixou passar. E você aprendeu com aquilo. E aprendeu a não fazer mais. Então, aquilo não se transformou numa ação, aquilo não se transformou em algo que vai reverberar para a sua existência. Agora, se vê um pensamento desequilibrado e você transforma em ação, aí ele vai trazer consequências negativas para a sua existência. Quando é consciente, a gente tem os passinhos. Observa, compreende, toma consciência para agir. A gente já falou sobre a diferença de ação e reação, né? A ação é consciente, a reação é instintiva. Aconteceu, a gente nem pensa e vai. A ação é consciente, porque a gente vai passar por todos esses processos. Observar, compreender, tomar consciência para então agir. E tudo isso vai ser possível através do pensamento equilibrado, através do orai e vigiai. Orai e vigiai aos nossos próprios pensamentos e aos nossos próprios sentimentos. Comecei a ser livre quando eu descobri que a jaula era feita de pensamentos. Então, nós podemos estar presos numa jaula dos nossos próprios pensamentos. Eu estou presa num momento do passado? Eu fiquei lá presinha? Ou eu aceitei aquele momento como algo que era necessário para o meu aprendizado, para que eu pudesse evoluir enquanto pessoa e continuo caminhando? Eu levo daquele acontecimento o melhor para a minha existência e continuo caminhando. Ou eu estou presa lá, parada lá, naquele momento da minha existência, sem conseguir dar um passo para frente, criando vários pensamentos negativos, me vitimizando porque eu sou a pessoa que mais sofro no mundo, porque isso aconteceu comigo. Como que eu estou atuando? Eu preciso me perguntar. Como eu sempre digo, eu não venho trazer respostas, eu venho trazer perguntas. Nós precisamos nos perguntar, né? As perguntas abrem caminhos para que as respostas cheguem, para que novas perguntas sejam feitas. Como anda a sua mente? Como andam os seus pensamentos? A gente chega aqui, né, ao ápice daquilo que é a mensagem que eu vim trazer hoje para vocês. Tudo isso que a gente falou até aqui foi para pensar nessas duas perguntas. Como anda a sua mente? Como estão seus pensamentos? E agora vem algumas reflexões para a gente pensar nisso. Cada um de nós já nasceu com o direito de adquirir tudo aquilo que almeja, de ser próspero em todos os sentidos. Jesus disse: sede perfeitos, sede felizes, vós sois a luz do mundo, vós sois a sal da terra. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, nós nascemos com esse direito, porque Jesus disse isso para a gente, o nosso grande mestre, aquele que veio à Terra, né, passando por matéria, antimatéria, matéria, antimatéria, para poder reencarnar nesse corpo tão materializado, um ser de tanta luz, que expande tanta luz. Foi tanta preparação que ele teve para chegar nesse corpinho aqui, para poder deixar a mensagem para a gente. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Cada um de nós já nasceu com o direito de adquirir tudo aquilo que almeja, de ser próspero em todos os sentidos. Jesus disse isso para a gente também, em outras palavras. Os filhos de Deus não nasceram para passar dificuldades em nenhum sentido. Jesus disse: sede perfeitos, sede felizes. Vocês sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós não viemos na terra para passar por dificuldades, para ser triste, para sofrer. Nós não viemos para isso. Nós somos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. O que é Deus? É luz. Deus é expansão. Deus é alegria. Deus é felicidade plena. Deus é perfeição e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos criadores como Deus. Nós somos luz como Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos alegria perpétua. Não nascemos para passar dificuldades. Nascemos para ser felizes.
há apenas um pequeno detalhe que precisamos saber. Precisamos ter consciência dele, saber como aplicar corretamente esse algo e tudo acontece. Tudo acontece não como um passe de mágica, mas sim porque você passou a usar os princípios da cocriação. Se a gente entende que a gente é a imagem e semelhança de Deus, que é o Criador, e que nós então somos co-criadores, por que co-criadores? Porque Ele criou. E em cima daquilo que Ele criou, nós vamos co-criar a nossa própria existência, co-criar a nossa vida. Eu sempre dou esse exemplo, né? Se a gente acorda de manhã, ai, com aquela preguiça. Aí a gente se levanta da cama, tropeça, abre o dedinho mindinho, aquele dedinho do pé, né, que a gente abre, dá aquela dor insuportável. E a gente começa a esbravejar, a xingar e fala: nossa, meu dia hoje vai ser horrível, já começou péssimo, eu já sei que vai ser um dia, nossa, vai ser um dia calamitoso, vai dar tudo errado. Olha a cocriação, olha a tela mental que eu fiz para o meu dia, porque eu machuquei o meu dedinho do pé. Mas se ao invés disso, eu fizer os passinhos, observar, nossa, machuquei meu dedinho, está doendo. Compreender, eu estou desatento. Isso está me dando a informação de que eu preciso estar atento no meu dia. Eu preciso estar mais presente em mim para que tudo possa acontecer de uma maneira mais responsável. Tomar consciência, vou ser mais atento e mais responsável comigo mesmo para reverberar isso para tudo ao meu redor e agir e ser feliz. Olha a diferença da cocriação. Olha a diferença da atuação na minha vida. No primeiro momento eu reagi. Meu dia vai ser uma porcaria, meu dia vai ser horrível. No segundo momento eu agi. Vou ser mais consciente e responsável. E isso é com tudo. Não é só quando eu tenho machucado meu dedinho que dói pra caramba, quando a gente abre aquele dedinho, né, mindinho do pé, uma dor. Mas às vezes é para chamar a nossa atenção. Acorda! Vamos lá! E como que a gente interpreta isso? Estamos cocriando o tempo todo. Eu não mereço isso! Nós merecemos tudo. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode mudar o mundo. Ele não falou você que merece, ou você que não merece. Ele falou isso para todos, porque todos nós nascemos como filhos de Deus, como sua imagem e semelhança, portanto, como criadores. O pensamento do ser humano é algo impossível de se prender. Não está limitado ao tempo e ao espaço, e sobrepõe-se a toda forma de matéria. A toda forma de matéria. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Foi o que Jesus disse. Então, se sobrepõe a toda forma de matéria. O nosso pensamento é ilimitado e ele é criador. Tudo que existe, primeiro foi pensado. O pensamento gera uma imagem. A imagem gera emoção. A emoção libera energia para a materialização do pensamento. Tudo primeiro foi pensado. Como estão os nossos pensamentos? Como está a nossa mente? Já parou para pensar que a sua vida como está é o resultado direto dos pensamentos que você tem? O que você está pensando? Dinheiro não para na minha mão. Não vai parar. Eu sou gordo. Você vai se olhar no espelho, vai estar cada vez mais gordo e vai sentir mais vontade de comer. Eu estou velha. As pessoas estão te vendo linda e você está te vendo velhinha. As pessoas estão te vendo jovem, você está se vendo velhinha. Como que está a minha vida? Como que eu estou cocriando a minha vida? Como que eu estou criando a minha vida? Como que eu estou criando a minha existência? O pensamento é a causa. A matéria é apenas o efeito. O pensamento tem muito poder.
Se a gente tem fé inabalável, como Jesus disse para a gente, aquela fé inabalável de que você consegue atingir este objetivo, de que você consegue atingir esse propósito, se você tem uma fé inabalável, você move montanhas. Agora, se você vai titubear, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, se você vai ter aquela fé vacilante, aí você não vai causar o efeito, não. O efeito que você quer, né? Você vai causar o efeito reverso. Porque você está pedindo uma coisa, mas está pensando o contrário. Ah, eu estou pedindo isso, mas não vou conseguir, não. Já sei que isso aqui não é para mim. Como que a gente está atuando? Como que está a nossa mente? Como que está o nosso pensamento? Todo pensamento está antes da matéria. Toda matéria só se forma após já existir o pensamento. Portanto, enquanto você enquanto você não puser em prática esse novo conceito, você ficará preso apenas no efeito. E então, não sendo a causa, não será capaz de formar mudanças, ficará patinando sem sair do lugar e será muito limitado. Nós estamos na causa ou no efeito? O que os nossos pensamentos estão gerando para a nossa existência? Você é um ser pensante, portanto, nasceu para cocriar, nasceu para criar e não para ficar imitando as outras pessoas. A gente não tem que ser igual a fulano, né? A gente fala muito assim, nossa, eu queria tanto ser igual a fulano, nossa, eu queria tanto ser igual a Bertano. A gente tem que ser o que a gente é. A gente precisa olhar no espelho e dizer, eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Me amar. Para eu me valorizar. Eu sou um espírito único e irrepetível. Não existe ninguém no universo como eu. Único e irrepetível. Uma obra-prima do Criador. E sou um co-criador da minha existência. Eu crio aquilo que eu sou. Os teus pensamentos são o que te definem. Pense positivo e será positivo. Pense grande e será grande. É o nosso pensamento que define tudo na nossa existência. Ele é que vai determinar a nossa criação conosco mesmos e com tudo que está ao nosso redor e com tudo que nos circunda. Pense positivo e será positivo. Pense grande e será grande. Você já ouviu falar de Alexandre o Pequeno? Claro que não. Era Alexandre o Grande. Então pense grande. Mas é importante que esteja disposto a pagar o preço por isso. Você é o fruto do que pensa. Simples assim. Qual é o preço que a gente paga? Plantei, colhi. Ação e reação. Causa e efeito. A gente é o que a gente planta. A gente é o que a gente pensa. Então, se eu estou pensando negativamente, eu vou precisar pagar o preço por eu estar pensando negativamente, por eu estar atraindo o negativo para a minha existência. Se eu estou pensando positivamente, eu vou atrair toda essa abundância para a minha vida, toda essa prosperidade em todos os sentidos para a minha existência. Eu vou mover montanhas, como Jesus disse. Eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus me pediu. O seu dia de amanhã é formado pelos seus pensamentos de hoje. Então, tenha os pensamentos de forma positiva e o seu amanhã será positivo. É simples assim. Mas é difícil para a gente? Vamos tentar, então. Tentar não. Vamos entrar em exercício de pensamentos positivos, de pensamentos criadores de paz, de alegria, de ser o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus nos pediu, como nosso mestre nos pediu. E vamos criar para nós mesmos e para tudo ao nosso redor essas luzes brilhantes, essa energia de luz que acalenta o nosso coração e daqueles que estão ao nosso redor. A sua atual situação presente já é o resultado dos seus pensamentos de ontem.
Então, se deseja mudar o seu padrão de vida, que mude primeiro o seu padrão de pensamentos. É assim. A gente precisa orar e vigiar os nossos pensamentos. A gente precisa estar sempre se resguardando, procurando pensar, procurando observar os nossos pensamentos, para que eles sejam sempre positivos e para que o meu plantio, então, hoje, seja produtivo, para que no meu amanhã eu possa ter uma colheita satisfatória. Então, agora você começa a entender que o mundo exterior é apenas o reflexo do nosso mundo interior. A sua atitude mental é que conta. Saiba que você já é um co-criador poderoso, você já é um criador poderoso. Apenas necessita relembrar disso. Vamos de novo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é o Criador. Portanto, somos criadores da nossa existência, de tudo que está ao nosso redor. Somos nós que criamos o tempo todo. Os pensamentos que você tem é que te dão, inclusive, as cores da tua aura. A gente já viu isso, né? A gente já viu que isso foi falado lá por Robson Pinheiro, no livro Legião. Pois cada pensamento libera energia e estes formam campos eletromagnéticos que lhe cercam e que influenciam tudo ao teu redor. A influência desse campo eletromagnético é que irá atrair ou repelir todas as energias e acontecimentos. É aí. O que eu estou vibrando para o mundo? De que maneira eu estou vibrando para o mundo? Como está a minha mente? Como está o meu pensamento? Esse texto que a gente viu nessa parte agora é do xamã Gideon das Lakotas, que tem todo o sentido junto com toda aquela bibliografia que a gente viu anteriormente. Vamos então para as nossas reflexões finais. Vamos aqui para um texto do Osho. A realidade está aqui e agora. Nunca está no passado nem no futuro. Está sempre no presente. Agora é o único momento. Agora é o único tempo. Ele nunca passa. Agora é eterno. É só no agora que eu posso construir. É só no agora que eu posso criar. É só no agora que eu posso co-criar. O passado já foi, eu não posso mudar. O futuro é uma possibilidade. Existem 1000 possibilidades para o futuro. Muitas possibilidades. Os meus pensamentos, a escolha dos meus pensamentos, a escolha das minhas direções de pensamento é que vão me impulsionar para uma possibilidade dentro das múltiplas que existem para o futuro. Então é só o hoje, é só no agora que eu faço o que eu sou quem eu sou e que eu posso modificar a minha própria existência. Me olhei no espelho e perguntei: quem é você? E ele me disse: suas escolhas. É lindo isso. É lindo isso. É profundo isso. A palavrinha que eu sempre falo para vocês no finalzinho, né, de cada uma das minhas lives, Namastê. O que ela significa? Ela significa: o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Honro a luz, o amor, a verdade, a beleza e a paz dentro de você. Minha alma honra a sua alma, e ao dividir todas essas coisas, somos unidos, somos os mesmos, somos um. Namastê. Você já é um criador poderoso, viu? Apenas necessita relembrar. Então, pessoal, foi isso por hoje. Eu espero que eu tenha levado uma reflexão interessante para vocês. Eu espero que eu tenha levado uma reflexão de amor, de paz, uma reflexão salutar, para que a gente possa cuidar mais dos nossos pensamentos, para que a gente possa trabalhar de maneira mais assertiva os nossos pensamentos, para que a gente possa, então, co-criar, né, já que somos imagem e semelhança de Deus, com mais assertividade na nossa existência, para que as nossas escolhas sejam mais assertivas, para que o nosso plantio
seja mais produtivo, para que a nossa colheita, então, seja uma colheita de amor, de paz, de prosperidade, de abundância. Gratidão a todos pela presença, pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas que estão nos assistindo agora presencialmente, que vão nos assistir depois. Muita gratidão. Namastê. Até semana que vem, com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.